Ó Deus, te salvo nessa tarde com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde estamos aqui para poder pregar a palavra que salva, cura e liberta. Que nessa tarde o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Uma breve mensagem nessa tarde para nossas vidas. João capítulo 1, versículo 35 ao versículo 38. A palavra diz: no dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviu isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Palavra do Senhor nessa tarde vai nos relatar sobre João. João é aquele que veio pregando no deserto, ele veio abrindo o caminho para Jesus. João é aquele que as profecias já falavam sobre ele. Os profetas já falavam sobre João, que João seria esse que viria abrindo o caminho. E João começa pregando o Evangelho e anunciando Jesus, o Salvador da humanidade. João começa apresentando Jesus e fala que Jesus é o Verbo que se fez carne. E João também apresenta Jesus como a luz do mundo. E João, ele veio apresentando Jesus. João, ele veio apresentando Jesus e falando quem Jesus era. A primeira que João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então João, quando começa falando sobre Jesus ser a palavra, o Verbo encarnado. E João agora fala para os seus discípulos que o seguia e apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A palavra diz que os discípulos de João, quando escutou aquilo, eles entenderam, deixou João e seguiu Jesus. Eles foram atrás de Jesus. Meu amado, eu e você temos que seguir a Jesus Cristo, o único que é o caminho, que é a verdade e a vida. E no livro de João também vai dizer que Jesus, o próprio, diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas no João também vai dizer, no livro de João vai dizer que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer pela humanidade. A palavra vai dizer que Jesus, ele veio a esse mundo, mas foi porque Deus amou a sua criatura. Deus amou o Criador e enviou o Filho dele como carne para morrer pela humanidade. Mas a palavra vai dizer em João 3,17 que o Filho, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar a humanidade. Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. João não se apresentou como ele era o caminho. João não se apresentou como ele era a luz. João não se apresentou como ele era o caminho. Mas ele apontou para Jesus Cristo. Ele apontou para Jesus Cristo. Ele mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, meu amado, é aquele que leva a criatura ao seu Criador. Jesus Cristo é o único que leva a criatura ao Criador. Nós somos a criatura criada pelo próprio Deus, mas a desobediência do homem afastou a criatura do seu Criador. Mas ele enviou o seu Filho para resgatar. A palavra diz em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O homem sem Cristo, ele está perdido. O homem sem Cristo, ele está condenado. Mas Jesus é a oportunidade que o homem tem. Jesus é a oportunidade que o homem tem de salvação. Jesus Cristo é a oportunidade que o homem tem de vida eterna. Jesus Cristo é a oportunidade que o homem tem para voltar ao seu Criador.
E é o único, não existe outro. Não existe outra oportunidade. Nós estamos nessa terra de passagem. E a palavra diz que essa passagem é muito rápida. É como a sombra. É como a sombra, é como a erva que nasce de manhã. E à tarde ela morre, ela seca. Mas nós, meu amado, tem uma eternidade aguardando o ser humano. Quando essa vida aqui nessa terra acabar, se inicia uma eternidade para o homem, aonde aqui tudo é passagem, tudo é passageiro. Mas estamos abrindo mão, o homem está abrindo mão de uma eternidade para viver algo passageiro. Há uma eternidade aguardando o homem, meu amado. Mas para onde vai a minha e a sua alma? A palavra diz em Daniel 12, versículo 2, sobre a ressurreição e a condenação. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E nesse momento, assim como João apontou Jesus como o Cordeiro, assim como João apontou Jesus como Filho de Deus, nessa tarde eu quero falar para ti o único meio, a única forma que nós temos é Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer: ide pregai o Evangelho para toda criatura, mas aquele que crê será salvo. Mas crê em quem? Mas crê em Cristo Jesus, crê no Filho de Deus, porque a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Em Atos 4, versículo 12, nenhum outro nome foi dado abaixo ou em cima da terra, ao qual o homem pode ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Então Ele é o Cordeiro, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o fundamento e o único nome que tem a salvação para a humanidade. A palavra também vai dizer em 1 Timóteo, porque só existe um só mediador entre Deus e o homem, e esse é o seu Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra do Senhor diz que Ele morreu pelo pecado do homem, mas Ele ressuscitou para justificar o meu e o seu pecado. Então o que basta é crer em Jesus Cristo. A palavra diz que o homem ele veio do pó e para o pó ele vai retornar. O homem vai retornar ao pó. O homem vai retornar da onde ele vem para o pó. Mas tem uma eternidade, meu amado, aonde a palavra diz que todos compareceremos perante ao trono de Cristo, para que viemos prestar conta de quê? Disso mesmo que você está fazendo, disso mesmo que você está praticando, de tudo que nós fazemos e praticamos nessa vida, e nada passará batido, nada está oculto aos olhos de Cristo Jesus. Então que nessa tarde você possa dar crédito na palavra de salvação. Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade. Seu Deus, em nome de Jesus, a sua palavra foi pregada aqui nesse lugar, nessa tarde. Que aquele que ouviu, aquele que está ouvindo e vai ouvir essa mensagem, que essa palavra venha cair em um coração que venha ser, Pai, liberto, venha dar fruto e renovado em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua casa, hoje e sempre.